Artigo 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Para a primeira propriedade superveniente, torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Parágrafo segundo. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Artigo 1421. Pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas principalmente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, inciso 1, o valor do crédito, sua estimação, o valor máximo, inciso 2, o prazo fixado para pagamento, inciso 3, a taxa do juros se houver, inciso 4, o bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida, inciso 1, se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir, inciso 2, se o devedor cair em insolvência ou falir. Inciso 3. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que, deste modo, se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa em renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Inciso 4. Se prestar o bem dado em garantia e não for substituído. Inciso 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida com a respectiva garantia sobre os demais bens não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreende os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-lo ou reforçá-la quando, sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões. Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando executido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para o pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Capítulo 2 do penhor, seção 1, da constituição do penhor.